Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de GeoGebra. Neste vídeo, eu quero, a partir de um exemplo, discutir sobre a perspectiva de você, com o seu conhecimento, com sua trajetória e com a sua vontade de experimentar com o GeoGebra, construir figuras, certo? Percebendo padrões matemáticos e combinando diferentes comandos. Tá? Eu vou partir do exemplo onde eu já trouxe para cá uma figura para o GeoGebra e ambientei para mostrar para vocês. Bem? Primeiro, tem que lembrar, né? Cada um tem aí o seu percurso, tem o seu tempo para dedicar. O que a gente vai lhe mostrar, de certa forma, como diz o Sérgio Dantas, está sempre higienizado. Nunca foi diretamente que eu cheguei a isso. Mas, para que o vídeo seja possível de se assistir, eu vou tentar sintetizar. Bom, eu já tinha alguma leitura com sequências, sabia experimentar alguns comandos e me pus no desafio de produzir esta figura. Eu queria que ela ocorresse passo a passo, com o mínimo de trabalho possível, no sentido de sintetizar isso através de comandos. Bom, eu transferi a figura para cá, coloquei aqui eixos, coloquei aqui a malha, e tenta perceber padrões. Né? Como eu faria para obter este objeto se eu colocasse a origem do plano cartesiano vinculada a esse vértice de todos esses triângulos? Ora, eu logo fui pensando que, se é para construir esses polígonos, eu precisava de pontos. Né? Aí eu falei, poxa, esse ponto é fácil de informar, esse ponto aqui vai ser da origem, né? Esses vértices aqui passaram a me cutucar a cabeça. Como é que eu podia determinar esses vértices usando, por exemplo, uma sequência? Então, eu quero combinar comandos dentro de sequências, porque eu acho isso econômico e mais tranquilo para mim depois manipular o objeto. Como eu podia fazer isso? Ora, eu comecei a pensar que estes pontos podiam estar ligados à ideia de coordenadas polares. Por quê? Porque todos eles tinham uma regularidade de ter essas distâncias até a origem vinculadas a uma sequência de raiz quadrada desses números naturais aqui. Tá, isso também eu acho que eu consigo fazer. Tudo que eu preciso é arrumar um jeito de determinar este ângulo, depois este ângulo, depois este ângulo, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu foi perceber que eu podia calcular este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo, todos em separados, usando a ideia de tangente de um ângulo. Porque eu tenho as medidas do cateto. Né? Esse cateto oposto sempre vai ser igual a 1, e aqui o cateto adjacente vai evoluindo para ser a raiz quadrada de 1, depois raiz quadrada de 2. Aí eu falei, cara, isso eu consigo fazer. O GeoGebra, aliás, tem essas ferramentas muito bem colocadas. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, pensar em construir uma sequência onde eu usava comandos para me dar o espaço. Né? Eu falei, bom, para saber o ângulo, tem a função arco tangente. Olha lá, arco tan. Aí eu marco arco tangente aqui, penso dentro da sequência em colocar os catetos. O cateto é sempre 1, o cateto oposto, então por isso eu escrevo 1, e é dividido pelo cateto adjacente, e aqui eu começo a pensar já nessa variação desses catetos. São sempre raízes, aí eu escrevo SQRT, dou Enter, coloco a variável, padrão aqui, por costume eu coloco o I, e falo variável I e o valor inicial. Bom, eu precisava, inclusive, desse ponto. Né? Esse ângulo que está aqui é 0 graus. Aí eu fui e experimentei só colocando isso de 1 até 17, como está na minha figura primeiro. 1 até 17. Aí dei o Enter. Falei, cara, mas ele pegou 45 graus, ele já pegou esse ângulo daqui. Depois ele pegou, né,
35,26, que é esse segundo ângulo aqui. Eu precisava do 0 graus. Eu podia incluir várias outras coisas, mas simplesmente vencer e falar, e se eu começar do zero? E se eu começar do zero? Aí eu vou ter um ângulo de 90 e um de 45. Bom, o que me parece que ele vai fazer é começar a minha figura a partir deste eixo, né? Isso se deu ali por uma experimentação e eu assumi, não, isso aqui já dá para mim fazer. Mas agora eu preciso perceber que eu vou querer as somas desses ângulos. E aí eu fui lá, explorei no GeoGebra e vi que eu podia reconhecer o comando soma, que faz soma, olha, soma de uma expressão com variável valor inicial, ou podia usar um trabalho para controlar ali a minha sequência. Então, eu vou simplesmente usando o comando soma daquela lista L1. Mas aí eu pensei, mas eu quero que isso vá até o ponto que me interessa. Eu vou precisar pensar num outro comando. Eu vou querer, num passo, fazer que vai só o primeiro ângulo, depois do primeiro até o segundo, depois do primeiro até o terceiro, depois do primeiro até o quarto, e até chegar onde eu queria. Aí eu fui lá, explorei e vi que tem um comando parte. Ó, tem aqui o comando parte da lista. Cara, eu posso fazer uma sequência dessas somas. Eu pensei aqui assim em combinar esses comandos todos dentro de uma sequência. Vim aqui e escrevi expressão, variável, valor inicial, valor final. De que eu queria uma soma, mas a soma vão ser partes da lista. De que lista? Ah, dessa L1 aqui. A posição inicial vai ser sempre o meu primeiro ângulo e a posição final, eu pensei aqui em já colocar um controle deslizante para ir operando com a possibilidade de modificar a criação desses pontos numa sequência. Foi isso que eu fiz. Então, ali eu pensei, vou colocar aqui um controle deslizante N, certo? Então, eu quero que isso vá até N. Ah, mas eu estou fazendo isso dentro de uma sequência. Então, primeiro eu vou fazer assim, ó, a variável, né, vai fazer sempre a sequência contando o trabalho da soma da parte da lista até o controle que eu vou limitar aqui na variável. Que vai ser I. Declara a variável, coloquei que o valor inicial era 1 e o valor final é que vai ser o meu controle deslizante. Aí eu dei E. Controle deslizante não existia ainda, eu mando criar, entro aqui, vou nas propriedades, vamos abrir aqui para a gente poder ver, e falei, não, eu quero que esse controle vá de 0 até 17. Vou experimentando. O incremento seja 1. Primeiro eu fiz isso. Olha lá, está acontecendo o que eu fiz. Eu peguei, quando o N é 1, ele pegou o 90. Quando o N é 2, ele pegou o 90, somou com 45. Quando o N é 3, aí ele pegou e somou do primeiro, segundo, terceiro. E assim foi sucessivamente. Estão percebendo aqui a minha ideia? Ótimo. Eu coloquei 17 no N, porque eu pensei aqui, quando eu criei a L1, eu fiz com 17, não, tem 18 elementos, né? Porque aqui na sequência, como o Sérgio fala em vídeo anterior aí, se eu não colocar o incremento padrão do controle da sequência é 1. Por enquanto eu estava só experimentando. Já encontrei esses aqui. Aí eu vou produzir essas distâncias, ó, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Aí eu falei, isso não é tão difícil. Fazer uma sequência, expressão, SQRT, de I. A variável I, valor inicial 0. É isso que eu quero? Eu quero. Não, né? Eu não tenho a distância 0, eu tenho só a distância raiz de 1. Então aqui pode ser de 1 e indo até aquele controle N. Aí eu dei Enter. Então, veja, que estão aqueles valores, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, em aproximações decimais. Passei para a ideia do ponto em coordenada polar. Como é que faz isso no GeoGebra? Você abre os parênteses, que é a coordenada de ponto, escreve e resgata a ideia, né,
escreve numa pesquisa da internet e resgata a ideia de coordenada, um ponto polar. A primeira coordenada é um raio, a gente usa ponto e vírgula no GeoGebra, e aí aqui foi um alfa. É isso que eu quis pensar, sabe? Ora, eu vou pegar o elemento da L2 para o alfa e vou pegar o elemento da L3 para o meu raio. Cara, eu vou fazer uma sequência desses pontos. O Sérgio andou mostrando aí como que a gente pode produzir os pontos. É só saber combinar as expressões. É combinar o padrão matemático que eu desconfio. Eu experimento, sem medo. Eu vou fazer aqui uma sequência, tá, de pontos em coordenadas polares. E vou pegar os elementos que vão estar nas posições da L2 e da L1. A coordenada do raio se dá pela L3. Eu poderia usar o comando elemento, lista, posição do elemento. Só que a gente já aprende, já quer passar para você, e aqui eu posso usar o nome da lista. Então, eu vou pegar aqui o raio sendo o elemento da L3. Então, eu vou só escrever L3, abrir outro parênteses e colocar I. Então, aqui eu coloquei a coordenada do raio, né? O valor do raio, buscando cada vez que eu quiser variar esse I dentro do número de elementos da L3, ponto e vírgula, e aqui agora vai ser raio, vai ser ângulo. Ora, vou fazer L2, abrir outro parênteses, na mesma variação, porque eu espero que elas tenham o mesmo comprimento, e vou andar. Variável I, valor inicial 1, valor final N. Olha, eu começo a perceber os pontos aqui antes de dar o Enter. Vou tirar a figura. Comecei a trabalhar nesse sentido. Fiquei com a direita na imagem e tirei a figura. Falei, eu acho que aqui eu já tenho alguns dos pontos que me interessam. E dei o Enter nessa lista. Bem, olha, consegui aqueles pontos. Agora eu pensei, eu preciso fazer a sequência do polígono. Eu ia fazer o polígono aqui, pegando a origem, o primeiro elemento da lista, o segundo, fecha aqui. Aí o segundo triângulo é pegar o vértice, o segundo elemento da lista dos pontos, vai para o terceiro, fecha aqui. Isso que eu fiz, eu vou, então, pensar, deletar isso daqui agora, ó, vou apertar aqui, Shift, jogo fora. E fui trabalhar. Falei, então agora eu quero uma sequência de polígono. Que polígono que eu quero? O polígono com uma lista de pontos. Ou um polígono ponto, ponto, ponto. Vou pegar esse. Dei Enter. Quem é sempre o primeiro elemento? Percebi que vai ser sempre a origem. 0, 0. O segundo ponto. Vai ser um elemento da minha lista de pontos. E está aqui com o nome L4. Aí eu vim e coloquei L4, parênteses, para pegar o elemento na posição I, na posição que eu vou colocar na variação de dentro da minha. E o ponto seguinte, também é um elemento da lista L4. Só que, interessantemente, tem que ser o elemento que está uma posição à frente. A gente vai usando essas ideias da programação, como o Sérgio mencionou muito bem no vídeo sobre sequências. Estou usando isso. L4, parênteses, da posição I, mais, na variável I, valor inicial 1, valor final N. Ora, antes de dar o Enter, eu já percebi que o meu objeto já estava aqui. Dei o Enter. Consegui, então, basicamente, o objeto. Testei. Movimentei aqui, vi que eu consegui o objeto que eu queria. Até o 0, ele ainda acaba escondendo ali os objetos. Não quis mais mostrar os pontos, omiti, e vi que eu já tinha gerado ali a minha espiral de Teodoro, a minha espiral pitagórica. Brincar um pouquinho aqui com os atributos dele, eu quero que ele seja preto e basicamente não tenha preenchimento. Aí eu zerei aqui a transparência. Consegui o objeto. Acho que a única coisa que me faltava era colocar naquela posição inicial da figura original que eu tinha colocado. Pensei, no começo, por que ele usou a tangente? Por que ele encontrou? Vamos voltar
falar das características dos objetos. Vou pela definição aqui, ó. Arco tangente de 1 sobre a raiz de 0. Aí eu vim, dei uma olhada, vi o que é 1 sobre 0 para o GeoGebra. Dei Enter. O que é 1? Ah, ele é um infinito. O arco tangente que ele assume, então, é o de 90 graus. Tem toda uma discussão matemática por trás, que me ajudava a tentar falar disso para o outro. Tá? É discutir a função tangente, é discutir o ciclo trigonométrico. Mas, como eu só queria, essencialmente, resolver que essa figura ficasse igual à primeira, eu vim aqui, cliquei 2 vezes, selecionei todo mundo, dei Ctrl X e falei, eu vou girar. Eu vou girar todo o objeto que está ali dentro. Né? Toda aquela sequência. O objeto é aquela sequência. Não preciso fazer nada. Aí vou para o lado, vou ampliar a caixinha para ler, e o ângulo. Bom, o ângulo eu quero lembrar, eu percebi que ele saiu do zero e veio para cá. É a convenção matemática que o GeoGebra assume. O ângulo é medido a partir do eixo OX, no sentido anti-horário. Então, se eu quero que ele retorne para esse eixo aqui, pensei comigo, é só colocar negativo. Como ele foi 90 graus, eu vou tirar os 90 graus. Vou colocar 90 e apertar Alt O no meu teclado, ele põe o 5 grau ali. Fiz isso. Ó, eu já tenho a espiral, muito parecido. Vamos tentar exibir de novo a figura com o que eu queria originalmente. Até aqui eu tinha achado que não era tão complexo. A minha ideia agora era retornar, deixa eu esconder a minha figura, um objeto dependente, que eu escondi, colocá-la de volta. Como é que eu faço para agora fazer cada um destes ângulos aqui perpendiculares? Como é que eu faço para colocar os textos aqui nestes catetos e colocar também esses outros textos aqui? E entrou uma outra etapa que prolonga um pouco mais o vídeo, mas que eu espero que ainda lhe seja interessante. Veja, eu não omiti a figura, peraí, vou tirá-la daqui. Eu comecei a explorar os comandos e vi que, por exemplo, se eu escrevo SQRT2 e embaixo, sabe, quando é com valor, ou se eu levar para lá, ele pega a aproximação decimal. Explorei, descobri o comando formato corpo quadrático de um número. Experimentei. Vou experimentar formato do corpo quadrático em texto desse número A. Vou dar Enter. Ele cria... o que esse comando faz? Ele cria um texto livre na janela de visualização, mas sem ser a aproximação decimal. É a sua forma, como eles colocaram ali, quadrática. Falei, você quer saber? Então, também consigo fazer isso com sequências. Né? Então, já pensei, consigo resolver as raízes quadradas e também colocar ali os textos. Mas como é que eu faço para colocar na posição que eu quero? Eu explorei um comando chamado texto. Tem várias possibilidades. Eu vou direto para lhe dizer como eu solucionei depois de experimentação. Eu usei esse comando texto. Descobri que o objeto podia ser o formato do corpo quadrático que eu queria. Descobri que este ponto é o ponto onde eu quero que aquele texto fique amarrado. E descobri que substituição de variável é para que ocorra a troca, né, e não usar o nome, e sim traga o resultado da frente. Então, como eu mostrei ali, o A era a raiz 2, ele usa só a raiz de 2, e não o nome do número para o GeoGebra. E aqui no final, eu descobri que quando eu uso o formato inteiro corpo quadrático, ele está usando fórmula LaTeX. Então, eu também preciso ativar a fórmula LaTeX. Então, eu fui passando a pensar assim, quem seria o meu objeto? Seria um formato, um corpo quadrático de um número. Primeiro, eu vou fazer o mais simplesinho aqui, que é colocar os catetos. Tá legal? Vejam bem, os catetos são sempre determinados, então, pelo primeiro elemento da série. Vamos botar os pontos de volta aqui, Eu girei, né? Eu teria que girar aqui também para que isso ficasse igual, né?
Mas, basicamente, eu vou tirar e pedir para que você considere pensar junto comigo. O primeiro vértice, então, é origem, primeiro elemento daquela lista que foi tirada, e assim sucessivamente. Faz assim, para não ficar confuso. Vou tirar o meu girar. Cliquei 2 vezes, vou tirar esse girar daqui, depois eu volto. Eu não vou ficando tão confuso. Ah, tem que tirar o 90 também, William. Aí, pronto. Aí os pontos combinam ali. Então é primeiro ponto, segundo, depois segundo com terceiro. Eu acho que o artifício para colocar o meu texto 1 aqui nos catetos ficaria fácil se eu usasse o ponto médio entre estes elementos. Vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma sequência de texto, mas cada texto vai ser o formato em corpo quadrático. No caso, para o 1 eu não preciso. É só colocar aqui 1. O ponto vai ser o meu ponto médio. Eu podia escrever aqui assim, ó, procurar e falar, eu quero que fique bem no centro. Sabe? Então, eu tenho ponto médio em segmento, em cônica, em intervalo, e de ponto a ponto. Aí eu fiz isso, ponto médio. Tem a lista com os pontos. Lembrar aqui, ó, é a L4. Tem aqui. Jogo fora, volto lá no meu comando e vou dando tab e vou pensando nisso. Então é a L4 e vai estar numa posição que varia. Quer saber? Eu vou usar a sequência, porque aí tudo vai ficar recursivo. Então, vou escrever aqui, ó, L4 na posição I, e o outro ponto vai ser o L4 na posição I mais 1. A substituição de variável eu quero que aconteça, então eu escrevo true, verdade, faça aquilo, e a fórmula LaTeX nem nesse caso precisaria. Será que eu precisaria dessas coisas para fazer com um texto simples igual é 1? Eu fui lá, experimentei, deletei tudo, tirei. Compus, então, eu quero um texto número 1 aparecendo no ponto médio, sabe? Dessa sequência aqui. Mas para isso aqui, eu estou escrevendo errado, aqui tem que ser I. Né? Paciência e desculpa. Vou selecionar, vou dar Ctrl X e lá vou eu para a minha sequência. Estou habituado com isso. Quero uma sequência de textos, a expressão entrou ali, a variável é 1, o valor inicial é 1, a variável é I, valor inicial 1 e valor final N. Olha, antes de dar o Enter, eu já comecei a perceber esse menino aqui, olha aqui o meu dei o Enter. O meu N saiu ali da janela. Vou despoluir um pouquinho aqui, gente, tirar os eixos, tirar a malha, dar um aumento aqui para você, ó. Vendo? Então, aquele 1 começa a aparecer ali no ponto médio entre aqueles pontos. Olha que bacana. Será que tinha como colocar esse 1 desse jeito automático em posições melhores? Acho que era só estudar essa posição. Eu quis usar o ponto médio, mas você podia fazer de outra forma. Bom, eu acho que agora, para fazer as raízes quadradas, eu só precisava lembrar de tudo que eu pensei aqui. Eu quero uma sequência de texto, mas o texto que combina tudo isso daqui, certo? Aí o texto aqui, eu já vou usar o objeto, que não vai ser sempre 1, então eu vou colocar S, que é RT, a variável I. O ponto agora vai mudar, ele vai estar sempre entre a origem e o elemento daquela lista L4. Então, pensei ponto médio, vou ponto M, ponto médio, ponto, ponto. O primeiro ponto vai ser sempre a origem, 0, 0. O segundo ponto vai ser um L4, que vai estar naquela mesma posição I, para poder usar só uma sequência. A substituição das variáveis. Aqui vai ter que ser true, o LaTeX também vai ter que ser true, a variável vai ser I, o valor inicial vai ser 1, e o valor final aqui vai ser N. E por que não está dando? Olha, só está vendo os valores aproximados. Eu estou esquecendo. Eu preciso que essas raízes quadradas, então antes de dar o Enter, eu vou ali, seleciono, dou Ctrl X e lembro do comando formato corpo quadrático. Põe
dou Ctrl V e olha, ele transformou aqui, então, todo mundo do jeito que eu queria. Ó, já está aparecendo. Vou dar o Enter. Já vou ampliar a janela para você. Sabe? Máximo. Deixa eu ver se eu consigo exibir janela da álgebra, separar essa janela da área máxima, dar uma diminuidinha. Você vai perceber, ó, posso clicar aqui, lembrar, não, eu quero que seja médio, negrito para destacar. Esse aqui também, eu quero que seja médio, negrito para destacar. Então, parece que você precisa... Ah, nesse modo como está a fonte, aqui é o meu problema. Para ficar grandão para vocês, encaixei aqui, estou usando as minhas opções com o tamanho da fonte muito grande. Vamos ver se com isso aqui mudando um pouquinho, ó, melhora. Vou ampliar a janela, vou ampliar. Ela foi para outro lugar, desculpem. Ó, e você tem o objeto do jeito que você quer. Ó, eu consegui produzir aqui para você, só que dadas as minhas dimensões de fonte, para que você enxergue, isso está muito ruim. Vou de novo mexer, agora vou no avançado e vou mudar o tamanho da fonte do menu para 24 também. Vamos ver se isso melhora aqui o comportamento na tela. Vou mexer aqui nas opções, tamanho da fonte, 14. Ficou melhor, ó, gente. Ficou bem melhor. Eu estava grandão para você poder ver os comandos, mas eu acho que eu já produzi o objeto. Ah, William, está faltando aquele ângulo ali, ó. Cadê os ângulos? Ah, de novo, é olhar para o padrão. Vou deixar isso aqui em menos, certo? Para a gente poder aumentar aqui, você poder acompanhar tudo. O padrão, o ângulo vai ter sempre aqui a origem, os elementos daquela lista L4, podendo determiná-los. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma sequência, vou pensar no comando ângulo, ó, tem ângulo, vetor, peraí, ângulo, vetor, ponto, vértice, ponto. É isso que eu vou pegar aqui. Quem é o primeiro ponto? O primeiro ponto vai ser sempre 0, 0. Eu vou partir dali. E o vértice? O vértice vai ser o elemento que começa lá na minha lista. L4, na posição, vou fechar o parênteses aqui, voltar, colocar I. E a outra posição é o mesmo elemento, é um elemento da mesma lista, só que na posição I mais 1. Fazendo isso na variável I, valor inicial 1 e o valor final sendo N, está pegando o ângulo externo. Cara, então eu acho que você tem que trocar, não deve começar pelo vértice. Problema. Vem aqui, antes de dar o Enter, seleciona, dá Ctrl X. Vem aqui, dá Ctrl V. Vai lá naquele último ponto e volta colocando a origem. Ó, conseguiu o ângulo de 90 graus. Mas William, está faltando algum ângulo? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, não está faltando nenhum. Foi só dar Enter. Pensar aqui, então, selecionar, talvez, para ele ficar transparente. Pensar na sua forma, que eu queria que ela ficasse pontilhado. Talvez engrossar um pouquinho para exibir o pessoal. E tudo que eu tenho no final é, definitivamente, a figura que eu queria, tudo dependendo desse controle N. Certo? Então, eu espero, pessoal, que vocês percebam que não dá para te falar como superar ou encontrar todos os padrões. Isso acaba dependendo mais dos modos como você trabalha. Certo? Quer lembrar? Lembra que eu falei lá? Aquela hora eu tinha, vamos lá, vamos botar a fonte no meu tamanho, 4. Lembrar que eu queria ter girado, aquele polígono para ficar bem parecido. Será que se eu girar essa daqui vai adiantar? Não, né? Eu vou ter que lembrar que tem que girar todas essas sequências menos 90 graus também. Bom, mas eu acho que aqui já te deu um bom exemplo, basicamente, do que eu queria dizer. Explore, pense nos padrões que você quer colocar. Pense nos padrões matemáticos. Explore os comandos e veja que a sequência usa muito bem essa recursividade. Não é fácil no começo alinhar os comandos, e é por isso que a gente mostra essas coisas para vocês. Qualquer dúvida,
por favor, nos procure. Por enquanto, um grande abraço a todas e todos.